Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Sou o pastor Marcel, quero aqui trazer uma palavra de Deus para a sua vida hoje, uma palavra com a qual nosso Deus, nosso Pai Celestial, irá abençoar grandemente você. Amém, queridos? Hoje quero falar para você que o Senhor Deus, o nosso Pai, tem um propósito para você, tem um propósito para que você o cumpra aqui na terra. O Senhor tem te chamado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A palavra de Deus, lá em Jonas, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 3, diz o seguinte: Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: Levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. E assim que chegar lá, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Amém, queridos? Então Jonas, profeta Jonas, antes havia desobedecido a instrução, a ordem de Deus para ir à grande cidade de Nínive e ali pregar contra ela, porquanto a maldade de Nínive havia chegado perante a presença do Senhor. O certo é que Jonas, mesmo desobedecendo a ordem divina, depois Deus envia ali um grande peixe e realinha ele ao propósito, ao chamado dele. E então Jonas, outra vez designado pelo Senhor, então prontamente o obedece e vai àquela grande cidade. Jonas estava cumprindo o seu propósito, o propósito para o qual Deus havia o designado, para pregar, para falar, a pregar aquela grande cidade. E mais adiante também no versículo 3 nós vemos Deus nos informando que havia um propósito também para aquela cidade, a cidade de Nínive. Versículo 3 mais uma vez diz: Jonas sem demora obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade. Amém, queridos? Então Deus tinha um propósito com Jonas e esse propósito foi cumprido. Jonas anunciou a palavra e a cidade de Nínive creu no Senhor. E então o juízo que havia de vir sobre Nínive não veio. O Senhor teve misericórdia, porquanto viu que aquele povo, aquela cidade, havia verdadeiramente se arrependido das suas más obras. E a palavra de Deus também nos fala que havia um propósito para aquela cidade. Assim também há um propósito de Deus para a sua vida. Deus quer cumprir este propósito. Deus ele quer realizar maravilhas através de você. Deus ele quer cumprir tudo aquilo que ele escreveu a respeito dos seus dias. O Senhor, ele te escolheu e ele quer cumprir tudo quanto ele tem preparado para a sua vida. A palavra de Deus nos fala aqui em Jeremias, no capítulo 1, Deus fala para o profeta Jeremias a respeito do propósito que ele tinha com Jeremias. E a palavra de Deus no versículo, a partir do versículo 4, 5, diz: A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: Mesmo antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Amém, amados? Então Deus informa ali Jeremias, fala para Jeremias que antes mesmo de ele entrar no ventre da sua mãe, o Senhor o havia escolhido. E antes que viesses ao mundo, o Senhor havia o separado e dado uma missão de profeta às nações. Antes que você entrasse no ventre da sua mãe, Deus já havia te escolhido. A Escritura nos fala que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Então Deus tem um propósito na sua vida. E a porta pela qual você vai entrar e vai cumprir esse propósito se chama Jesus Cristo. Você precisa entrar por esta porta para que o propósito que Deus tem para você se cumpra. Não viva os seus planos, viva os planos do Senhor.
porque os caminhos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos. Então hoje, entre por esta porta e cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Então esta é a palavra de hoje. E eu gostaria de fazer uma oração por você. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, eu te apresento cada um dos teus filhos, Pai. Que cada um deles cumpra o propósito que o Senhor tem designado. Nós sabemos, Pai, que o Senhor escolheu cada um dos teus filhos antes mesmo de eles entrarem no ventre de suas mães. E o Senhor separou para uma missão, para um propósito. Então, Senhor, abre os seus olhos espirituais, tira as escamas e que eles possam, Pai, em nome de Jesus, viver todos os dias da sua vida este grande propósito, essa grande história que o Senhor tem reservado, escrito para cada um deles. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Cumpra o propósito de Deus, o propósito que o Senhor tem designado para você. Se Deus permitir, até o próximo vídeo.